bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou a Laura Ribeiro Eu sou o Glauber Machado. e hoje a gente vai trazer mais um episódio, dessa vez um comum, porque o nosso primeiro foi uma estreia especial já, do nosso quadro Mês em Revista, onde a gente fala de tudo que a gente viu no mês, os melhores, os piores, todos assim, uma recapitulada do que nós assistimos nesses 30 dias de É março. isso aí. Quer começar, amigo? Então, importante fazer o adendo de que nesse episódio teremos menos filmes do Ah, que sim. vão ser as médias do nosso quadro Mês em Revista, porque a gente dedicou grande parte desse mês a assistir os filmes do Oscar. Sim. E como a gente já comentou extensamente todos esses filmes no episódio especial, então vamos eliminá-los dessa gravação de hoje e vamos comentar só o que a gente assistiu para além dos filmes do Oscar. Exatamente. Quer começar? Quer que eu comece? Eu quero que você comece. Então tá bom. Eu vou até olhar aqui, porque esse mês, eu, se eu não me engano, assisti 5 filmes após os filmes do Oscar. Uhum. A maioria foram curtas, mas eu cheguei a assistir alguns longos também. Vou comentar sobre quando eu conseguir abrir aqui. Assim. Então, após os filmes do Oscar, eu assisti. A minha primeira assistida pós-Oscar foi o novo da Pixar, Cara de um Focinho do Outro. Ok. Que eu gostei muito, 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 muito. Eu tenho desse probleminha, né, que eu gosto de tudo. E também eu tenho o probleminha eu tenho o pecado do... Como é que fala isso? Eu esqueci. Quando é uma coisa muito recente. Eu acabo de assistir, eu acho maravilhoso, entendeu? Quando o filme ele não cozinha um pouco na minha cabeça, eu acho bom. Então, assim, por ser um filme recente, que eu gostei muito de primeira, assim, eu fiquei, uau! Talvez numa reassistida eu tenha uma visão um pouco mais crítica, mas de primeira eu achei ele, assim, fantástico. E sobre o que o filme se trata? Então, a premissa dele é sobre uma menina que ela tem, por volta, acho que no filme diz que ela tem uns 19 anos, assim, mas ela tá na faculdade e tal. E aí ela, desde criança, ela tem uma paixão muito forte pelos animais e ela é, tipo, a grande defensora, assim, na verdade, de meio ambiente no geral. E ela tem uma relação muito forte com a avó dela também. No filme mostra que ela decidiu morar com a avó dela na adolescência até a avó dela falecer. E o filme, ele gira muito no embate dela com o prefeito da cidade, que pretende destruir uma clareira, que é por onde, inclusive, passava a casa da avó dela, ficava nessa clareira, pra poder passar uma grande. Um viaduto ali que conectasse mais pontos da cidade. E ela sempre tem grandes embates com o prefeito, o filme mostra isso. Ela é, tipo. Ela é uma delinquente local, assim, em prol do meio ambiente. Então, ela sempre tá em prol com o prefeito, com a polícia e tal, com o governo da cidade. E aí, inclusive, ela tem chance de não conseguir se formar na faculdade por causa disso. E ela tem uma professora que ela admira muito, que um dia ela descobre acidentalmente que essa professora faz experimentos em transferir o cérebro de humanos para cérebros de robôs que simulam animais. Porque ela descobriu que os robôs, ela tem uma tecnologia que os robôs conseguem conversar com os animais e os animais acham que os robôs são um deles. E aí ela, sem a permissão da professora, ela se enfia num robô desses, porque ela acha que ela conseguindo conversar com os animais, ela vai convencê-los a derrotar o prefeito. Porque pra ele poder passar a ponte, não pode ter nenhum bicho lá. Ele tem que provar pro governo que não tem animais lá. E realmente não tem mais. E ela assim, vamos, vamos, amigos, nós, animais, precisamos ir pra clareira. Então, assim, ele é um filme feito pelo criador de Urso Sem Curso, e eu acho que ele carrega muito desse humor e desse estilo e dessa... Ele é um desenho super Cartoon Network, assim, ele é bem diferente dos filmes anteriores da Pixar. Ele, ao mesmo tempo, acho que ele dá uma respirada meio próxima aos filmes dos anos 2000. Eu não sei, eu senti mais amor do que dinheiro nele. Então, assim, ele é bem diferente do que a gente tem visto recente, assim. Pelos trailers e pela toda a estética, né, do material de marketing e tal, ele parece ser muito mais voltado pra comédia. Ele parece ser mais um filme de comédia que tem uma estética. Eu acho que ele me lembrou até o que a Sony vem fazendo em animação. Ele é meio Sony, sim. Ele é certamente pouco Disney. Isso Uhum. é elogioso, mas esse é o, assim, ele é meio cartoon, ele é meio Sony, ele é até meio DreamWorks, assim, ele tem um humor meio Shrek, o primeiro e o segundo Shrek, assim, sabe? Sei. Então, assim, mas ele é bem divertido, achei que ele ousa em pontos que não é comum pra Disney. Eu falei que ele é meio. Me parece meio Sony, porque ele tem uma coisa meio das caretas, né? Dos personagens animais ali, aquela coisa de lidar com os personagens, tanto os humanos quanto os Os animais, animais, pelo sim. que deu pra ver no trailer. Essa coisa super expressiva, da expressividade dos rostos dos personagens, e aí as brincadeiras ali Sim. com
a estética animal com a estética cartunesca. Até isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme, que eu achei que demonstra mais carinho, é que quando são cenas que a gente vê na perspectiva de um humano, os animais, eles têm rostos genéricos, eles só falam, tipo, e quando muda pra perspectiva dos animais, eles têm todos, tipo, traços diferentes, porque só os animais que reconhecem os traços diferentes. E Uhum. eles têm voz e eles estão dizendo coisas. E o filme usa muito desse recurso de humor. De você tá vendo um castor com um rosto super detalhado, assim, super diferente dos outros, cada um deles é individual. E ele tá, tipo assim, cara, você tem que me escutar, pensa bem. E ele tentando argumentar e muda pra perspectiva do humano e tem um castor genérico, assim, gritando na cara dele. Então, assim, eu acho que ele é um filme muito legal, assim, foi um dos que eu mais gostei esse mês, certamente. Depois dele, eu fiz Mas uma. calma, calma. Antes de Ah, você. você então já vai fazer interpolado? Sim? É, sim, é Então melhor tá. fazer interpolado. Mas outra coisa também, eu queria saber que você falasse um pouco mais do que te encantou no filme. Acho que você falou já É, eu bastante, falei, eu, mas. eu acho que é muito isso. Eu vi que ele foi feito com amor, assim. Eu acho que ele se distancia um pouco do que eu tenho sentido dos últimos filmes da Disney, dessa coisa do. Ele não parece um filme feito pro Disney Plus. Ele não parece um filme Hum, feito pra cortes, assim. É claro que ele é um filme da Disney. Ele tem o seu personagem pouco importante, porém, claramente, um bichinho fofinho pra ser vendido. Tem uma lagartinha que é tipo o camaleãozinho de Frozen, que no Frozen 2 sei. nem aparece direito na história, mas é um bom sidekick, bonequinho. Ele tem Uhum, essas coisas, assim. Mas ele ainda assim, eu acho que ele. O que pesa mais nele é isso, é o sentimento que você tá vendo uma coisa que foi feita por alguém que gostava muito, que acreditava naquela ideia, que queria aquela ideia ali. E ele é uma ideia original, ele, assim, ele parece Avatar, mas isso é uma coisa que é, ela, o filme não ignora isso. E é uma coisa que, inclusive, quando ela descobre, a cientista explica pra ela, é tipo Avatar, só que com os bichos. Ela, não é tipo Avatar, você não está entendendo a grandeza do meu projeto. Então, assim, legal. eu acho que ele tem um lugar do humor dele, a estética dele, ele é mais interessante, como eu acho que os filmes da Disney tinham deixado de ser nos últimos anos, assim. Eu acho que ele é um filme que mereceria, tipo, por exemplo, ganhar um Oscar de animação não só por ser Disney, e sim por ser um filme bom. Uhum. Diferente do que a gente vê, às vezes, da Disney. Fazendo lobby, né? É, pois é. E a sua avaliação em termos de nota? Em termos de nota, ó, eu sou muito diferente do Glauber nas minhas notas, né? É, Então, a assim, gente nem tem se critérios compara, diferentes. critérios diferentes. Mas no Letterboxd eu dei 5 estrelas e eu dei um coraçãozinho, que é a minha sexta estrela honorária, quando eu quero dar mais do que 5 estrelas pra um filme, mas eu não sou capaz. Perfeito, perfeito. Então foi um dos seus melhores. Foi um dos meus melhores. Foi aliás, foi o mais bem avaliado que eu vi esse mês, até contando com os do Oscar, foi o mais bem Caramba. avaliado do mês. Então, agora então é minha vez, né, de comentar sobre um dos filmes que eu assisti no mês. E pra diferenciar um pouco, eu vou falar de um filme que eu não gostei. Eu vou falar sobre Primata. Então, Primata é um filme de um diretor que eu não conhecia particularmente, chama Johannes Roberts. E é um filme que eu assisti, assim, despretensiosamente. Eu estava querendo começar a minha run de assistir os filmes lançados em 2026. Esse foi um dos primeiros que foi lançado nos cinemas esse ano. Foi. Foi em janeiro. Naquela época que é chamada de entre safra, né? Em que rola um certo dump de filmes que são meio duvidosos no início Aham. do ano. E esse filme parecia ser um filme dessa leva, e de fato ele é. Mas eu fui com expectativas, assim, bem baixas, assim. Na verdade, não baixas. Eu tava meio. Espero que seja pelo menos divertido, sabe? Uhum. Só que não me encantou. O filme é sobre essa personagem chamada Lucy, que é uma estudante da faculdade. Ela tá de férias e a família dela mora no Havaí. Os pais dela são pesquisadores animais e eles sempre tiveram um chimpanzé de estimação. Eles criaram depois que ele foi abandonado. Ele era um animal de laboratório. Já tinha passado por alguns procedimentos. E depois ele foi acolhido por essa família. Ela vai junto com alguns amigos, pra passar esse período de férias na casa deles no Havaí. E basicamente é a premissa básica de um filme de terror, tudo dá muito errado. O, o, o chimpanzé acaba contraindo raiva, e aí isso desperta os instintos animais mais ferozes Os nele, instintos primatas dele. instintos primatas dele, Hum. e mais primais dele, e aí ele começa a atacar todo mundo da família depois que na verdade, o pai, a mãe já tinha falecido, o pai ele sai pra fazer um trabalho.
E aí ele tá fora de alcance, ele tem problemas. Ele tem problemas auditivos, ele comunica por linguagem de sinais. E a forma como ele se comunica também com o chimpanzé. E ficaram ali os jovens, a Lucy e os amigos, e acho que o irmão dela, irmã, na verdade é uma irmã, tendo que sobreviver essa noite depois que esse macaco enlouquece. Você falou que ele é, tipo, adulterado geneticamente. É tão difícil assim? Quantas pessoas são contra um macaco? Eu acho que eu dou conta Então, de um macaco numa ilha. ele. É que eles ficam meio. A casa deles é meio de frente pra uma praia, e aí é no alto de uma colina. Então Gente, eles. joga esse macaco da colina. Então, tentativas não faltaram, só Ah, que tá. o macaco ele deu o seu jeito. Entendi. Deu Então seus pulos. ele é. Ele é meio super poderoso, assim. É, ele é um pouco esperto e tal. Acho que o ponto mais interessante aqui é que o macaco não é feito por VFX, né? Ele é um ator numa fantasia. Eu achei que você fala que era um ator, tipo, um macaco. Eu falei, gente, mas eles. Aí eu acho que deve violar algum direito animal isso. Não, não. Então tem toda uma fisicalidade ali na forma como o bicho se comporta, que eu acho que que o ator consegue transmitir bem. Então você tem um senso de ameaça. As mortes são bem gráficas. Eu acho que ele tem uma qualidade plástica de gore bem feito. Só que eu acho que é um filme meio insípido e meio vazio, sabe? Ele não se pretende muito a ser muito profundo e explorar nenhum tema a partir da premissa dele. E os personagens são aqueles tropes mais básicos de filmes de terror, então eles são sem substância, a protagonista é bem sem sal. Tem uma garota que ela tem umas. Que vai pra. Que a amiga de uma amiga dela que acaba se encantando por um local que é amigo da família, que é um adolescente também, e que eles se reencontram, né, depois que eles voltam pra lá, e ela fica meio encantadinha por ele, assim, pelo havaiano, só que ele gosta da Lucy. E aí, enfim. Nada disso é explorado muito substancialmente. E tem todo um terço do filme que se passa dentro de uma piscina, que as meninas ficam meio que ilhadas ali dentro de uma piscina, já que o macaco não sabe nadar. Então elas, ela- elas meio que sobrevivem seclu, caraca, eu misturando termos em inglês com termos em português, é ótimo. Reclusas. Elas ficam um pouco reclusas ali naquele espaço confinado. E aí eu acho que o filme até lida relativamente bem com essa coisa de se passar num único espaço durante grande parte da sua duração. Não fica enfadonho. Uhum. Tem soluções criativas pra isso. Mas, no fim das contas, é um filme vazio. Mas você não acha que ele não é nem um filme divertido, assim, pra você ver com um grupo de pessoas? Tipo assim, Talvez assistindo com um grupo de pessoas seja mais passável. tipo, nem que seja pra você rir da tosquice dele, porque tem de níveis diferentes de ruim. Tem É. o ruim, que é engraçado, tipo assim, é ruim, e você vê com várias pessoas e vocês se divertem. E tem o ruim, que é tão ruim, mas tão ruim, que não dá nem pra se Não, divertir. Ele só é enfadonho. então, eu acho que ele tá mais no enfadonho, porque ele Hum, não é engraçado, nem intencionalmente, nem sem intenção. não Então, é nem tosco o suficiente pra ser não é engraçado. camp, Não, não não fica é camp. bobo, sabe? Não, não fica. Então eu Só acho fica que enfadonho. é enfadonho, é um filme vazio mesmo. Uhum. Então, no fim das contas, foi uma experiência que eu tive, que eu trouxe como um dos meus piores aqui, mas não ficou comigo em nenhuma instância. É mais realmente um desses filmes de terror que são despachados pro início do ano, porque é esse momento de entre safra em que é o que sobra. Mas, curiosamente, ele é menos pior até que o Lobisomem no ano passado, que foi o filme de terror dessa entre safra que Sim. saiu. Nossa, o Lobisomem é péssimo. E acho que talvez por eu ter expectativas maiores pra aquele filme, já que ele é do mesmo diretor do Homem Invisível, lá, o remake do Homem Sim, Invisível, sim. Que era bom. é interessante, É, no mínimo. é um bom. É bom, não tipo assim, uau. Mas é bom. Eu me diverti. É. Lobisomem eu não vi, não É é. bem ruim, é bem ruim. E dá pra ver que, tipo, tem intenção de ir em alguma coisa mais funda, mas fica Tem tudo na prepotência, superfície. né?
Não, não é prepotência, é que, tipo, o filme parece que ele quer ir mais fundo, mas parece que ele não consegue. O roteiro Hum, parece que ainda tá no primeiro rascunho, sabe? E eles filmaram o primeiro rascunho do roteiro. nossa. Enfim, Primata foi uma experiência negativa e a minha avaliação foi meia estrela. Ok. Eu acho que eu vou dar uma condensada nas minhas próximas 4 assistidas, porque eu assisti no mesmo dia, eu assisti uma maratona de curtas-metragens. E eles são bem curtinhos mesmo, e eu tive as minhas opiniões sobre eles também não são muito profundas. O primeiro que eu assisti foi o Snow Bear, né, do Aaron Blaise, que eu gostei bastante, mas esperava mais, eu acho. Eu sei que o ponto alto do filme é realmente a animação, ela ser 2D e tudo mais, mas eu não sei, no final eu gostei bastante, mas eu achei que a história ia ser mais interessante, tanto que eu dei 4 estrelas e meia, porque é um filme que eu gostei bem, né, ele segue um urso polar muito sozinho, que é o único urso polar de onde ele vive, ele não tem amiguinhos, aí ele faz um amiguinho de neve, só que aí, o aquecimento global mata o amiguinho dele, porque o gelo derrete. Mas no final ele encontra uma outra amiguinha, eh, urso polar, e eles vivem juntos. O que aconteceu de não dar spoiler sobre o Siamese Esquadro? Ah, é um curta, tem 10 minutos de filme, se eu não falar o que acontece, é porque pra mim parte da crítica é isso, é a ursa antropomórfica que você vê e você sabe que é uma ursa. Sim, E isso me incomodou um pouco, porque entendi. eu não O design da personagem é pra ela parecer feminina. e eu fiquei meio decepcionada, eu achei que os ursos iam ser mais mas assim, claramente o ponto alto do filme é a animação 2D, é toda a coisa que tinha sido comentada sobre ele, sobre a técnica e tal, mas eu achei a história não sei, eu achei que foi eu entendi a mensagem, mas eu achei que o final foi até um final feliz, pós-aquecimento global, e eu fiquei porque eles ficam juntos no final, eu não sei, eu não entendi muito bem o que o final quis passar, depois ele vem com todo o negócio, tipo assim, sobre aquecimento global e tal, e todas as mensagens muito explícitas, mas os ursos, o urso e a ursa, eles vivem bem no final. Entendi. Mesmo derretendo tudo, não mostra que eles sofreram, o final é positivo, eles ficam felizes, eles só perdem os amiguinhos de neve deles. Ok. Pensou diferente sobre esse filme? Não, eu fiquei curioso, assim, é que ele é dirigido pelo Chris Sanders, se eu não me engano, né? Não, ele é dirigido pelo Aaron Blaise. Aaron Blaise, um dos animadores de Lilo e Stitch, se eu não me engano, né? E de outros Não, parecidos. eu acho que pode até ser Lilo e Stitch, vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho Mas que ele trabalhou na Disney. o negócio dele é isso, eu lembrava que era uma coisa de urso, é irmão urso. Irmão Urso, é verdade. Eu lembro que ele tinha trabalhado na Disney. Mas, então ele, assim, foi um projeto independente, né? Eu sei mais ou menos por alto. E que ele fez ao longo de alguns anos. Sim, sim. E ele evoca bem esse sentimento, né, da Disney, da Visualmente ele parece sim, muito. mas da Disney antiga. Sim, Uma coisa bem, tipo, do início dos traçada anos à mão, 2000. é. Das animações do Eu início dos diria anos até 2000, né? antes. É? Ah, sim, ele é bem desenhadinho, parece que ele foi desenhado quadro a quadro, tal qual a Disney, por exemplo, nos anos 60, reaproveitando o quadro do Christopher Robin pra ser Entendi, o quadro do Mowgli, ele tem essa ideia estética, eu achei. entendi. Porque você vê as linhas do urso polar, assim, ele é um filme Ah, é bem, uma coisa bem mais desenhado. ranhura, né? De ter aquela coisa Aham, da animação não polida. isso. Entendi. Mas eu achei isso, eu achei que no final ele ficou meio vazio, assim. E qual sua avaliação dele foi? Foi 4,5. Ué? É uma nota boa, porque eu adorei, mas também não adorei tanto assim. Caramba. O outro curta que eu assisti depois desse foi Amarela, que é um curta brasileiro que foi. Na verdade, todos os curtas que eu assisti, eles tinham sido pré-selecionados do Oscar. Eu peguei eles da lista dos curtas pré-selecionados, que não acabaram indo no final, assim, pra competição. Uhum. E eu tinha muita expectativa de gostar de Amarela. Tipo assim, eu tinha muita certeza que eu ia adorar esse filme. Eu fiquei assim, pô, curta brasileiro, tinha que ter ido. Mas aí eu assisti e eu entendi por que que ele não foi. Eu achei ele. A minha nota foi uma nota média. Pra mim, isso é uma nota mediana. Eu sei que pro Glauber seria uma nota, assim, absurda. Pra mim, é uma nota de um filme médio. O quê? 7. 3,5, no caso. 3 estrelas e meia. Não, 3,5 pra mim é excelente. Então, 3,5 pra mim é isso. É um filme médio. É um filme que ele nem ofende, mas ele passou de ano. Porque 6 é na média. O 7 passou de ano. Uhum. É um filme que é isso E pra sobre mim. o que que é o filme? Esse eu Então, assisti também, inclusive, mas eu não assisti agora em março, eu assisti anteriormente.
Então, ele é sobre uma adolescente no Brasil em 98 ou é 2002? Eu acho que é 2002. Acho que É, por aí. é. É nesse período aí, mais ou menos, É durante a Copa é de durante uma Copa. Copa do Mundo de Eu não lembrava qual Copa que era, se era de 98 ou de 2002. eu acho que Não manjo muito de futebol, então não sei. tenho quase certeza que é 2002, mas posso estar Enfim, errado. ela é uma adolescente brasileira, que no filme mostra que ela tem acho que 14 ou 15 anos, e ela é descendente de japoneses, e o filme ele são acho que 13 minutos? São 15 minutos mostrando desse momento dela na Copa e um conflito interno dessas nacionalidades, assim, tipo, a pessoa que ela é com a família dela, japonesa, e a pessoa que ela é com os amigos dela, e ela fica nesse meio do caminho, de não ser nem se sentir nem, tipo, muito brasileira, nem muito japonesa, e ela vive nesse meio do caminho. Isso é acentuado pela Copa, que é um momento, assim, né, de muito patriotismo e tal. Sim. Eu achei que o filme ele tem ideias muito, muito, muito legais. Eu até vi depois, tipo, quando eu fui logar no Letterboxd, eu li reviews de pessoas falando coisas que eu nem tinha notado. Tipo, realmente ele tem alguns pontos interessantes. eh, Sobre o final dele, principalmente, que eu tinha achado meio, tipo, tá. E aí eu vi, tipo assim, significava algo. Eu falei, ah, tá bom, mas não achei que isso ficou tão claro assim. E eu achei que é isso, no final ele fica eu achei que ele fica repetitivo nessa coisa do tentar mostrar o que é. Eu acho que ele tem várias ideias interessantes, mas eu acho que ele não vai pra muitos lugares. Eu não procurei saber muito sobre o backstage, assim, do filme, mas eu sinto que ele é um filme baixo orçamento, talvez até um filme estudantil, assim, ele é bem simples. Com certeza. Então eu acho que ele é uma boa ideia, uma boa premissa. As pessoas que estão envolvidas, eu acho que elas mandam bem, mas é um filminho iniciante, assim. É um filme que ele não fala muito, ele fica naquilo ali. Eu acho que ele perde oportunidades, muitas vezes, de ser mais interessante, de aprofundar mais nas coisas. Eu acho que ele fica meio no campo do óbvio, assim, eu achei. Sim. Acho que é uma problemática comum de curtas-metragens é quando você tem uma ideia muito interessante, só que aí o filme acaba sendo todo em volta dessa mesma ideia. E aí eu sinto muito isso com Amarela, que é uma ideia que s o filme circula em volta dessa ideia única, e ele Uhum, não parece avançar em nenhuma outra direção, sabe, ou desenvolver essa ideia pra outros lugares e criar uma experiência fílmica com isso mesmo, sabe. sim. Então, eu acho que realmente é um filme interessante e uma proposta estética, assim, acho que tá num registro muito parecido com o tipo de curta-metragem feito no Brasil no início dos anos 2000. Ele me lembra muito uma estética que é própria de tinha um programa de curtas que passava na TV Brasil. É mesmo. Me lembra parece que ele encaixa muito nesse tipo de Sim, programa, sabe. sim. Eu esqueci o nome desse programa, mas é exatamente essa coisa que eu senti também. Eu sei do que você tá falando, é exatamente isso. Uhum. Foi a minha percepção também. Por isso que eu dei 3,5. É um 7. Ele passou É. de ano, mas ele não fez Nossa, nada. 3,5 pra mim é impensável, uma nota pra mim é uma nota muito alta. A nota alta é Mas eu 5. vou eu vou eu vou vou explicar o meu critério quando eu for falar de um filme que eu gostei aqui, que E pode que parecer você que a deu minha 3,5. é. O próximo curta que eu assisti foi o The Shyness of Trees, que é um curta francês de uma mulher que vai visitar a mãe dela. É uma animação. A mãe dela que tá. A mãe dela é idosa e mora meio que sozinha, e é aquele estereótipo, assim, de quando a pessoa fica velha e vai ficando meio maluca, assim. A casa dela é cheia de planta e tem planta saindo de dentro do ralo, e ela tem uma conexão com uma árvore e tal. E ele é super curto, ele é o mais curto desse, ele tem só 8 minutos. E ele mostra isso, assim, a mulher claramente, ela sabe que a mãe dela tá morrendo, a mãe dela sabe que está morrendo, e a mãe dela está muito em paz com o se tornar um com a natureza. Mas ela fica bem. Ela não quer que a mãe dela morra, ela fica incomodada com isso. E a maior parte do filme é um sonho muito psicodélico que ela tem, que é quando ela meio que se despede da mãe. O filme tem umas sequências bonitas, uma sequência que a árvore vira a mãe dela e ela corre. E enquanto ela corre, ela vira uma criancinha de novo e vai correndo assim. É um filme bonito, assim. Ele é curtinho. Uma coisa que me chamou a atenção dele, que eu admito que eu deveria ter procurado mais, mas não procurei, é que quando eu abri ele pelo Letterboxd, ele tem uma quantidade absurda de diretores. Tá escrito assim, directed by. E aí tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 pessoas envolvidas na direção dele. Ele é bom. A minha nota pra ele foi mais estética, até porque eu acho que ele faz muito mais dessa experimentação estética, porque a mensagem dele é clara e é essa. E é
comum, assim, é uma mulher que sabe que chegou a hora dela de morrer e ela tá em conexão com a natureza, e a filha que não quer que ela morra. Sim. Mas pra mim o grande lance dele é isso, são essas coisas estéticas, ele tem um traço bonito, ele Qual o estilo de animação dele? ele é um 2D diferente, ele parece o longa que foi pro Oscar, A Pequena Amélie. Sim. Ele tem um traçado que é quase meio, não sei dizer, ele fica uma coisa quase meio anime, assim, ele é bonito, mas ele também é claramente essa estética eu acho que mistura da animação europeia com uma animação oriental, porque ele Sim. fica meio francês, mas ele dá uma flertada com anime, assim, também. Então acho que ele é bem interessante, assim, nesse aspecto. E ele é bonito e ele é sobre essas coisas, assim, a maior parte como é esse sonho psicodélico dela, ele fica muito nessa experimentação estética com o sonho dela. Então eu gostei bastante dele. Tanto que a minha review foi tão lindo, mas tão curtinho, porque ele é bem pequenininho mesmo. E a minha nota foi 4,5. O último curta que eu vi nesse dia foi Playing God, que também é uma animação. É uma animação de stop motion. É, e foi o que eu mais gostei. Eu dei 5 estrelas pra ele, mas eu não dei coraçãozinho, porque ele não merecia 6 estrelas, merecia apenas 5. Que o Playing God, ele começa com um boneco sendo criado por umas mãos, assim, humanas, criando um boneco humano. E quando ele coloca os olhos, o boneco ganha vida. E quando o Hum. boneco ganha vida, ele vê que em volta dele tem vários bonecos que são iguais a ele, mas todos são meio deformados, assim. E é uma cena meio de terror que o humano vai embora, ele tenta fugir, porque ele é perfeito, e os outros são todos meio monstruosos, assim. Então, tipo, com a mandíbula soltando, ou tá com os braços todos, tipo, saindo, os arames aparecendo, saindo da massinha, e ele fica desesperado. E aí, o humano volta e começa a avaliar, medir ele, ver se ele é perfeito de verdade, e ele não é considerado perfeito. E esse curta também, ele tem só 8 minutos. E ele é meio sobre isso, assim, de que a gente acha até então que ele é o primeiro perfeito a ser criado, e que esse cara está tentando criar um humano perfeito modeladamente, mas que ele não consegue nunca, assim. Mas ele tem um twist interessante no final, quando o homem volta e vê esse momento, assim. Uhum. Porque ele é sem fala, porque a maior parte deles são os bonecos entre si e eles não falam. Eles só se olham. E aí tem essa coisa, assim, ele é um curta meio de terror, assim, meio body horror, na verdade, que é essa coisa, de que os outros são todos muito graficamente bizarros e ele é o humano perfeito e ele tá com muito medo deles e tal, até que o humano volte. Então, assim. E ele também tem acho que 8 minutos, então eu acho que o que ele consegue fazer com esse pouco tempo, ele se torna super interessante, assim. Eu acho que ele é um bom body horror, assim. Eu fiquei triste que ele foi pré-selecionado, não entrou. Eu acho que ele devia ter entrado no lugar do Ursinho Cristão no Oscar. Ele me lembrou, pela sua descrição, né? Ele me lembrou um curta dos Looney Tunes chamado Duck Amuck. Que é basicamente o Patolino, ele tendo um conflito com os desenhistas, com os animadores. E aí, ele sendo manipulado pela animação, pelos animadores, e toda vez que ele entra em conflito, eles desenham alguma bigorna em cima da cabeça dele, ou mudam a forma dele. Então, aquela imagem, eu não sei se você já viu, o Patolino com um rosto como se fosse uma flor Aham. e quadrúpede, com um negócio hiper colorido, parecendo um monstro. É desse curta. Então, é muito essa coisa do poder de Deus que Sim. o criador, o artista, tem sobre a sua criatura, que é a obra que ele tá manipulando e criando. Eu achei Esse curta é bem legal mesmo. bem interessante. E aí é isso, esses foram os curtas que eu maratonei e eu condensei eles em um só, porque até, por exemplo, o The Shyness of Trees e o Playing God são tão pequenininhos Uhum. que eles viram quase que uma coisa só, assim. Playing God 5 estrelas, sem coração. E esses foram curtas, todos eles foram pré-selecionados ao Pré-selecionados Oscar. pro Oscar. Não chegaram a entrar como finalistas, mas eles foram todos pré-selecionados. Entendi. Eu vou falar de mais um filme que eu não gostei tanto, Hum. chamado In the Blink of an Eye, que é Em um Piscar de Olhos em português. Mais um filme que eu assisti na run de assistir filmes lançados em 2026. E 26. E esse é um filme dirigido pelo Andrew Stanton, que por isso eu tinha certa expectativa. Eu acho muito interessante quando diretores que têm trabalhos mais consolidados na animação vão dirigir um filme live action, porque às vezes é meio hit or miss. Às vezes saem projetos muito interessantes, como o caso do Chris Miller e o Phil Lord, que são responsáveis também por uma aventura Lego. E É, eu acho, inclusive, um filmão. um filmaço, 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 filmaço. Mas eles já tinham experiência com produções live action anteriormente, de fazer animação.
Eu acho que é um pouco diferente, mas, por exemplo, o Brad Bird, dirigindo o Tomorrowland. Brad Bird é o diretor de Os Incríveis, dirigiu Simpsons também durante muitos anos. Mas o Adrian Statham, ele é diretor de Procurando Nemo e Wall-E. São Hum, dois grandes filmes da Pixar. E promissor. é, e esse filme, ele é dividido em 3 núcleos narrativos que se entrecruzam. Então, dá pra ver que é muito caro ao Andrew Stanton essa narrativa que pensa a relação do ser humano com a vida, uma coisa numa ficção científica meio positivista, que lembra um pouco o Andy Weir, mas não tanto. E como é que é o nome dele? Lembra um pouco o Stephen Hawking, na verdade. Hum, Os livros dele lembram, tem um pouco dessa vibe. uhum. E aí o filme, então, é dividido entre esses 3 núcleos narrativos. Então, a gente vê uma família de neandertais, eh, uma mulher que é uma cientista, que é uma arqueologista, na verdade, que tá estudando uma ossada de um neandertal. A gente descobre que é Os do primeiro núcleo, os do aham. primeiro núcleo, e uma espécie de astronauta que tá numa missão, rumo a uma outra galáxia, Kepler 16, se eu não me engano, que é uma galáxia que tem condições, acho que é uma galáxia real, que tem um planeta com uma condição de vida parecida com hipoteticamente, uma condição de vida parecida com a nossa. Então seria um possível lugar onde a humanidade poderia repovoar, no caso de uma destruição iminente do planeta Uhum. Terra. E aí essa mulher, ela é a única a bordo dessa nave, enquanto tem meio que embriões congelados para serem fertilizados e postos à vida Nesse uma vez. novo planeta. Exatamente. Entendi. Então, o filme vai interseccionando esses segmentos de história, e ele tem a verve do Andrew Stanton no sentido que ele é um filme hiper sentimental. Então, mas ao mesmo tempo ele tem uma carinha de filme de streaming, é tudo muito estéreo. E aí a parte da história que se passa no presente, ela é protagonizada pela Rashida Jones, que faz essa arqueologista, e pelo David Diggs, Hum, que vocês devem conhecer ele por Hamilton. sim. A Rashida Jones é uma comediante, relativamente conhecida, e a Kate McKinnon faz essa astronauta, né? Uhum. Tá nessa nave rumo a Kepler 16. Enfim, e aí essa mulher, ela tá vivendo meio que desconectada ela é hiper focada no trabalho, e só que ela começa a se envolver com esse personagem do David Diggs, só que ela não quer muito se envolver muito com ele. E, e mas aí eles ficam numa espécie de vai e vem, até que ela descobre que a mãe tem uma doença terminal e tá pra morrer. E basicamente o relacionamento deles vai avançando a ponto que eles têm um filho, e esse filho é o responsável pela invenção, que permite que os humanos vivam por um tempo praticamente indeterminado. E a gente descobre que justamente essa astronauta que está a bordo da nave rumo Kepler 16 foi uma das pessoas que teve esse gene modificado e que tem uma capacidade de vida estendida. E que os humanos perceberam que a vida quase eterna, ela não tinha valor, porque era justamente na perenidade e no fenecimento da vida que existia a nossa conexão com algo mais divino, para além algo essencialmente humano. Uhum. Então, essa tentativa de repovoar seria justamente para criar humanos mais próximos de como a gente é hoje. E aí a trama nos Neandertais, no caso, os Neandertais, eles coexistiram com os Homo sapiens. Uhum. Então, a família é meio que fraturada por uma perda que acontece. Então, o pai, ele tem que cuidar dos filhos basicamente sozinho. E só que ele encontra uma espécie de eles viviam isolados enquanto família, até que quando eles encontram uma tribo de Homo sapiens, eles
se congregam em comunidade e aí eles têm filhos mestiços, né, das duas espécies de humanoides. E aí o filme faz esse grande apelo pela vida e essa conexão e é um filme hiper sentimental Uhum. que eu acho que, tipo, tem ideias interessantes. Eu acho que um dos pontos mais legais dele é que a ciência é o mais acurada possível, então ela tem alguns avanços próprios de ficção científica, mas ela tá muito num lugar de pensar a ciência tanto no que a gente sabe sobre, né, as espécies humanoides do passado, quanto a gente sabe o que é possível em termos de viagem interplanetária ou até para uma eventual um eventual um movimento de terraplanação de um outro de um planeta em outra galáxia. É tudo próximo do que a ciência é capaz de fazer, mas é um filme muito bobinho e é muito a atuado nessa lógica de filme pra TV, filme pra streaming. Ele é um filme de streaming? Ele é um filme de streaming, saiu direto para o Disney Plus. Nossa, você tinha que ter começado com o streaming, né, porque pra mim você ter dito isso diz muito, assim, porque não é um streaming que tem um histórico também de ter produções originais excelentes, né. É, na verdade é pro Hulu, né, só que É, no Brasil ele veio pelo Disney Plus. mesma coisa. É porque se fosse, tipo assim, filme de streaming já é paia, mas se fosse, tipo, HBO Max, eu ia ficar meio mais assim, tipo: tudo bem, E esse eu interessante". tomei a liberdade até de explicar um pouco mais do conteúdo do filme, porque eu acho que ele é importante pra entender sobre o que ele é. Eu acho que também não é um filme muito interessante, então tô poupando vocês de irem assistir. E isso é uma coisa também que tá no meu review, é que tem um símbolo que meio que conecta todas as storylines, que é uma noz. Que é uma noz, é meio que um item que o homem Neandertal guardou. E ele fez uma espécie de pingente pro filho dele. E aí, como ela calcificou, e aí ela perdurou até o presente. E aí a arqueóloga encontrou, assim, junto com a ossada, Uhum. essa noz e ela ficou como um item passado de geração para geração. Então ela passou isso pro filho, e aí o filho criou meio que o símbolo da empresa dele em volta dessa noz. Então quando eles repovoam, então eles terraplanam o planeta com os humanos de novo, essa noz vira uma grande coisa. E aí o meu review Vira o foi. deus deles. E aí, o que eu coloquei aqui? Deixa eu só dar uma olhada, eu não lembro. Ah, então é por isso que o Scratch protegia tanto aquela noz. Que é basicamente isso, é uma forma simbólica de criar um elo entre esses núcleos narrativos, mas é um filme bem bobinho, bem hopecore. É, filme de streaming hopecore. E a sua nota foi? Foi 2. E durante a duração dele, eu tava achando minimamente instigante, sabe? Que eu O seu tava. 2 é bem maior que o meu 2. É, de Então, fato. Que eu tava achando relativamente instigante, porque como as coisas vão acontecendo meio simultaneamente, então as histórias são seccionadas, então a gente vê um pouquinho de cada, o que às vezes dá uma quebrada de ritmo muito esquisita. Então o filme tem muitos problemas também. Em outros momentos você fica, tá, mas qual é a conexão aqui? Como essas histórias vão se cruzar? E aí, quando elas se uhum. cruzam, de fato, elas geram algo interessante. Só que sei lá, tá tudo a serviço de uma coisa meio bobinha, sabe? E que eu acho que não é uma visão meio utópica e meio fantasiosa demais da exploração espacial que as grandes empresas como a NASA engendram. Então, eu não acho que esse seja o objetivo e que pelo valor da vida ou pelo ser humano. Eu acho que o Wall-E lida muito melhor com essas Melhor com essas temáticas. temáticas, concordo. Eu adoro, é um dos meus filmes favoritos da Pixar. Então, eu consigo ver semelhanças, mas eu não consegui gostar desse filme. Eu acho que também os atores são fracos, todos os núcleos narrativos é meio. Principalmente o dos Neandertais é uma coisa meio muito boba. Sabe? É uma atuação meio. Que você não se convence em nenhum momento de Eles que. são neandertais. Você assim, para de fazer isso, véi. Tá com É. vergonha esse cara fingindo que não sabe falar. Curiosamente, eu acho que o núcleo que mais me deixou engajado foi o da Kate McKinnon. E olha que eu tenho problemas com ela, que eu acho ela uma atriz meio fraca. E toda vez que ela aparece no filme, parece que ela tá. Num filme, ela parece estar fazendo ela mesma.
Então, Caça-Fantasmas é isso, Barbie é isso. E aí, eu acho que nesse filme funcionou. Eu acho que foi um bom uso da Kate McKinnon. Ela combinou com essa É, personagem. É, então o seu 2 você acha que é um passou de ano ou é um tenebroso? passou de Passou ano de na ano. média. É um 6 Tem pra uma mim, outra coisa então, que também é que seria. eles parecem ensaiar que vai ter uma coisa meio 2001 com a inteligência artificial da nave, só que aí vai pra um caminho diferente. Ela não é o Hall. Hum, A inteligência artificial da nave definitivamente entendi. não é o Hall. Entendi. É, interessante. Minha última assistida do mês eu assisti hoje. E, combinando com a sua assistida, foi Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary. Eu precisei, porque como é um filme que eu acabei de ver, eu estou com ele inteiro na minha cabeça. E eu precisei ler, assim, porque eu, antes de ver esse filme, eu não sabia nada sobre ele. E aí eu tô dando uma olhada na sinopse do Letterboxd pra eu pensar o que seria considerado um dizer demais sobre esse filme. Porque ele é um filme que ele segue uma ordem não cronológica dos acontecimentos. Então os acontecimentos do filme são diferentes da linha do tempo, por assim dizer e tal. Mas aí eu acho que o que tá escrito aqui são coisas que eu posso dizer, obviamente, né? Que é a sinopse do Letterboxd. Oh, Uhum. caralho. O filme ele segue a premissa de um homem que acorda numa nave e ele não sabe quem ele é, e ele não sabe por que ele tá lá, e ele não sabe de nada, e todas as pessoas na nave estão mortas, e ele fica tipo assim: quem sou eu e por que que eu estou nessa nave carregando cadáveres? Por que eu estou fora da Terra? E aí o filme ele vai fazendo essa coisa não cronologicamente, de quando ele lembra de coisas dele, a gente vê as memórias dele. E aí a gente vai vendo cenas do passado, mas só o que ele vai lembrando. E aí a gente vai entendendo junto com ele quem ele é. Aí ele lembra que ele é um professor de escola de ciências de criança mesmo, tipo, com uns 10 anos. E a gente entende o que tá acontecendo porque ele lembra de dar uma aula sobre o que tá acontecendo. Ele é professor de ciências. Uhum. E as crianças perguntam se é verdade que vai todo mundo morrer porque o sol vai apagar. E aí as crianças, ele não quer responder, as crianças pressionam ele pra ele explicar que uma cientista há 2 anos antes descobriu uma linha infravermelha ligando o Sol com Vênus, e são umas partículas muito escuras que aí ele mostra imagens que conseguiram capturar de satélite e que elas estão tampando o Sol e que o Sol vai fechar e aí, tipo assim, as formas de vida que dependem do Sol vão morrer. E aí tem até uma menininha, uma criança que fala assim: "Meu pai disse que em 30 anos a economia vai colapsar, todas as pessoas vão morrer de fome, não vai ter mais como plantar as coisas, não vai ter mais água". E as crianças ficam desesperadas. Ele: "Não, não, não é bem isso, mas é isso". E aí ele acorda nessa nave e ele vai lembrando que ele tem a ver com o não deixar que isso aconteça, mas isso é uma questão que perdura o filme todo e só é respondido no final, que é o: "Como que eu, um professor de fundamental de ciências, Sim. estou sendo o homem responsável, inclusive o único vivo nessa nave, para tomar essas decisões?". E ele vai passando nesses momentos, assim, de solidão, assim, tem um diálogo com o computador e tal. Se eu não me engano, até o meio do filme ele também não sabe direito o que que ele tem que fazer. Ah, não, ele tem que lembrar antes, porque é verdade. Ele descobre que o que ele tem que fazer é impedir isso de algum jeito. Ele tá sendo mandado pra uma estrela, porque ele descobre que essa partícula, ela tá devorando várias estrelas. Porque ele descobre que ela é viva. Isso ele tinha descoberto antes de entrar na nave. Ela é uma coisa viva que está comendo a luz das estrelas. E aí tem uma estrela que tá rodeada por essa partícula, mas não morre. E aí a missão dele era ir pra lá e descobrir o porquê que nessa estrela as partículas não morrem. E seja lá o que tá acontecendo ali, mas é uma missão suicida. Ele vai enviar isso pra Terra e nunca mais vai voltar. Uhum. Porque é aquela coisa de exploração espacial que eles vão num coma induzido e passam, tipo, milhares de anos. Então, Sim. assim, ele não conseguiria voltar pra Terra porque ele estaria muito velho pra isso. E também ele não teria combustível. Porque a missão é isso, é ir, pegar e enviar pra Terra o que que é pra dar um jeito nisso e impedir que o nosso Sol seja comido também. E aí o filme, na primeira parte dele, assim, primeiro quarto, terço dele, ele tá sozinho, assim, tentando descobrir como que ele vai pra esse lugar, e aí ele é uma nave pequenininha e ele é quase que engolido por uma nave gigante que ele não entende o que que é e tal, ele fica: "O que que é isso?". Uma nave enorme vai vindo pra cima dele, assim, e essa nave começa a enviar coisinhas pra ele. E aí eles começam a tentar se comunicar e ele conhece um outro ser de um outro planeta, que também é um planeta que depende de Sol, e que também é o único explorador espacial vivo da nave dele, que também todos morreram, e ele tá buscando a mesma coisa, exatamente, eles têm o mesmo, não o mesmo nível de conhecimento, mas os dois sabem que eles precisam ir pra estrela que não apagou,
E aí eles se juntam e eles viram um time, e aí eles ficam e esse ser ele não é nada humanoide, ele é uma pedra. Mas assim, ele às vezes parece meio bichinho, porque ele tem umas patas assim, mas ele produz sons e ele enxerga texturas, ele não enxerga imagens, ele só enxerga em esqueci como é que chama isso. Quando joga um som, bate e volta, igual o morcego, ele Sei. enxerga Uhum. assim. Então, assim, é muito interessante. Eles desenvolvem um jeito de se comunicar um com o outro. Eles viram parceiros de missão. Eles são dois cientistas, assim, de espécies diferentes. E o Uhum. filme é uma comédia, assim, meio existencialista, porque a gente sabe que eles vão morrer, provavelmente. Sim. Mas são esses dois tentando salvar os planetas deles e se tornando parceiros improváveis nessa busca que os dois estão de salvar os sóis deles. Eu tô muito curioso pra assistir esse filme. Primeiro que eu gosto muito do Christopher Miller e do Phil Lord. Eu sou um fã convicto de How I Met Your Mother. E Aventura Lego é incrível também. E o Ryan Gosling, ai, ele é um dos meus atores favoritos da vida. Infelizmente, tive que ver dublado, que é a realidade dos cinemas em Ai, que Juiz de Fora. tristeza! Pois fique sabendo que se você for ver no cinema, as sessões legendadas já acabaram. Tem no Cinemais. Hum, Aqui. eu fui na Independência. É. Eu ia hoje, inclusive, mas aí eu tava muito cansado, eu preferi dormir. Mas eu tô muito curioso pra ver. E tem a Sandra Hüller no elenco também, né? Tem, ela é a pessoa, ela é tipo uma general, assim, do exército alemão, porque o tempo que ele tá na Terra, não é bem uma general, ela é tipo uma agente secreta, assim, mas de altíssimo escalão. Uhum. E do tempo que ele tá na Terra, que mostra ele sendo professor, isso acontece. Os países se juntaram, assim, pra tentar, tipo, mandar esse pessoal do serviço secreto, pra tentar dar um jeito de não fazer o sol se apagar. E aí Uhum. ela é uma das. Tirando a pedra, ela é a segunda personagem mais importante, assim, ela é uma das atrizes principais do filme também. Tirando a pedra. Tirando a pedra, ela é importante e após Ryan Gosling, assim, Pedra, Sandra Hüller. que é no filme. Porque ela é a pessoa que contata ele na escola, ela é a pessoa que. Ela é o contato dele com essa organização de cientistas. Gente, muito foda, assim. Ele é um simples professor de ciências do quinto ano. Tô muito curioso pra ver onde você vai. Tô muito curioso. É um bom filme, é um bom filme. Eu gostei bastante dele, né? Eu dei 4,5, um 9, porque tem uma. E a minha review foi Rocky e Grace salvar estrelas, que é como eles. Porque quando a pedra. Eles acham jeito de comunicar, mas eles falam assim, entendeu? Um com o outro, desse jeitinho assim, torto, Entendi. assim. Mas eu dei 4,5 porque tem. É um bom filme, é um ótimo filme, mas teve duas coisas, assim, que eu. Assim, a primeira é muito pessoal, que eu achei que ele ia me fazer ficar mais emocionado, porque ele tem essa coisa de tentar. Ele é muito bonito e ele é sobre essa relação ele é um cara comum, entendeu? E a Pedra acha ele super corajoso e super tal. E essa relação. É por isso que eu tinha visto comentários falando que ele é tipo Star Trek. Ele é, assim, no sentido de que eles são dois exploradores espaciais de espécies diferentes, assim, conhecendo novos lugares. E eu queria ter me emocionado mais. Eu achei que o filme, ele não conseguiu me puxar nas cenas dele que são emocionantes. Uhum. Ele tem alguns momentos de tensão, que eu realmente fiquei bem nervosa, assim, mas eu acho que eu tinha certeza. É o tipo de filme que eu tinha certeza que tudo ia ficar bem no final, Entendi. durante o filme. E eu acho que ele poderia ter me convencido mais de achar que coisas ruins iam acontecer. E o que me incomodou foi que eu achei que foi muito fácil a comunicação dele. Eu entendo que seria muito difícil explorar isso, mas eu achei que eles se entenderam fácil demais. Tipo assim, pra mim parecia que a Pedra sabia muito dos humanos. Isso nunca é explicado. Mas parece que ele sabe pra caralho dos humanos, porque ele consegue deduzir várias coisas. Entendi. Ele que. E, tipo assim, tudo bem, várias vezes o cara fala, tipo assim, eu sou meio burro perto dele, eu sou só um humano comum e ele é muito inteligente. Mas eu achei que a Pedra, tipo assim, ela tinha muita consciência dos humanos. Eu achei que foi meio assim, sabe? Ela sabia demais. Ela sabia que ele respirava oxigênio. Como que ela sabia disso? Pesquisou humanos? E ela tem muita facilidade de entender as palavras. Tipo assim, ele tem mais dificuldade de entender o idioma das pedras. A pedra pega o inglês assim, ó. E aí isso me incomodou, porque eu achei que ficou essa coisa. Eu achei que ele é um filme muito bom, mas que ele poderia ter sido menos óbvio, assim, menos fácil, de que Entendi. ia ficar tudo bem, que eles iam se entender e que, sabe? Nesse sentido. Não tem muitos conflitos, assim, que você vê que não vão ser resolvidos. Ele é um filme leve também. Entendi. Uma vibe meio sessão da tarde. Se... Um pouco, um pouco. Seria um bom filme de sessão da tarde daqui a alguns anos. Sim, mas ele é longo, ele tem 2 horas e meia, assim. E ele é um filme meio cinematográfico, assim, ele é
enorme, assim, ele é bonito, ele tem Ah, legal. cenas, assim, entendeu? Ele é um filme bonito. E o Ryan Gosling, mesmo vendo dublado, achei que ele segurou bem, assim. Ele. Eu achei que ele segurou bem sendo o único ator quase no elenco, assim. Porque são poucas as cenas que ele interage com outros seres Não é a humanos. primeira vez que ele lida com eh, atuar basicamente sozinho. Uhum. Tem o Lars e eu não vou lembrar o nome. É da. A Namorada Perfeita, se eu Eu não me acho que engano. é. E ele também atua sozinho nesse filme, É, quase. Porque a exatamente. namorada também, É uma né? boneca. Sim. Eu gosto muito desse filme, inclusive. Eu estava falando de Sessão da Tarde como se não fosse praticamente um programa extinto, né. É, Sessão da Como Tarde. se a geração atual se importasse com Sessão da Tarde também, tem isso. Enfim, o meu último filme que eu assisti ontem, foi Durval Discos, da Ana Mulaerte. Filme muitíssimo interessante, foi um dos filmes que eu mais gostei, que não era filme do Oscar, né, já assisti esse ano. E não é um dos filmes que a gente já comentou como A Única Saída. Ah, sim. Mas é um filme basicamente sobre um dono de uma loja de LPs. E é uma. Isso, a história se passa em 95, em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E é basicamente um negócio decadente, né? Porque era ali bem no meio dos anos 90, ali na profusão e no começo da massificação dos CDs. Então, o público consumidor já estava começando a descartar o LP, já tinha muito fortemente migrado para a fita cassete, já estava começando a migrar para o CD. Então, o Durval, ele é o dono dessa loja e ele tem uma grande resistência a aderir a essa nova tecnologia, então ele se mantém fiel até por um apego nostálgico, você vê que ele tem um cabelão, assim, meio ripongo, então uma vibe meio anos 70. E a loja dele é num um prédio antigo que é um sobrado, que é basicamente dentro a loja é praticamente dentro desse sobrado onde é a casa da mãe dele com quem ele mora. A mãe dele é uma senhora já de idade avançada, que tá começando a esquecer das coisas, ter alguns problemas no cuidado dos afazeres domésticos, que é ela que cuida de tudo, porque o Durval obviamente não vai fazer nada. Só que aí, justamente por conta desses problemas, o Duval sugere pra mãe dele, pra eles contratarem uma empregada doméstica. Só que eles não têm muita grana pra financiar isso, e aí eles separam R$ 100 pra contratar uma empregada. E aí eles sabem que é pouco, mas eles vão tentar ainda assim. E depois de algumas tentativas, eles conseguem contratar a Célia, que é interpretada pela Letícia Sabatella, que aparentemente, o primeiro dia dela, ela parece a empregada perfeita. O Durval fica até meio encantado por ela, porque é uma mulher muito bonita e tudo mais. Só que ela, logo no primeiro dia, aquela coisa, aquela lógica praticamente exploratória da empregada morar na casa da família e tudo mais. Então ela mora num quartinho nos fundos, basicamente. Mas aí ela pediu a permissão deles pra sair logo após o primeiro dia e voltava logo de manhã com já com o café da manhã pronto e tudo mais. Ela some, não aparece no dia seguinte, só que quando eles vão procurar algum vestígio dela no quartinho, eles encontram uma criança. E uma criança com um bilhete, basicamente, eu volto daqui a 2 dias, tomem conta da minha filha, por favor. Só que a história vai migrando pra caminhos muito doidos, porque, na real, a criança não é filha da Célia. E eu não vou dar spoilers, mas o buraco é mais embaixo, assim, e digamos que ele foi vendido na época como uma história que tem um lado A, lado B, como um disco de vinil. Então a primeira parte do filme é toda dessa rotina do Durval na loja. A gente vê várias pessoas, alguns poucos clientes que aparecem de vez em quando, são tipos bem típicos paulistanos. Então tem a mulher neurótica que vai lá comprar um CD muito específico, que é interpretado pela Rita Lee, inclusive, que aí ela entra na loja.
vê o disco que ela quer, e aí ela paga no cheque meio rude com o cara, mas aí ela acaba esquecendo o disco e vai embora sem o disco. Tem o o ripongão lá, que é o Fat Marley, interpretado pelo André Bujanra. Tem o músico paulista falando com aquele sotaque carregado. A Marisa Hort, que trabalha numa doceria do lado. E vai pra loja do Durval pra fumar um cigarro no intervalo, quando a patroa, que é a típica madame, dona de um pequeno comércio, é, começa a encher o saco dela. Enfim, e a história vai seguindo por esse caminho, analisando um pouco esse pequeno núcleo de personagens e o quanto esse personagem tá imerso, o protagonista Durval tá imerso nessa nostalgia, perdido nesse tempo, e parece que numa dinâmica que ele não quer crescer, porque ele tem uma relação um pouco esquisita com a mãe dele. A mãe é uma relação que eles estão se bicando o tempo todo, mas ele não consegue se desvencilhar dela. Ele é um crianção que não quis crescer, sabe? E É, ele continua sendo cuidado pela mãe, e a mãe gerenciando a vida dele, controlando tudo. E aí, quando a história dá essa guinada pro lado B, eles se afeiçoam muito a essa menina. E, basicamente, quando eles descobrem de onde veio essa menina, as coisas escalam de maneiras muito absurdas e muito interessantes. E o filme, esteticamente, ele brinca também com esses registros. Eu acho um filme muitíssimo bem dirigido. A Ana Mulaert é o primeiro longa que ela dirigiu. Anteriormente, ela já tinha feito alguns trabalhos para TV, na TV Cultura, Castelo rá tim Mundo da Lua. Inclusive, tem inserções que foram gravadas com a colaboração da TV Cultura. Então, tem que os repórteres legal. da época, numa matéria de telejornal, agindo como se fosse uma matéria de verdade, sabe? É Aham. muito bom. Você escuta de fundo, enquanto a criança e a mãe do Durval estão jantando na cozinha, a televisãozinha com a Castelo rá tim sabe? Então tá muito localizada nessa coisa paulista, os personagens são tipicamente paulistanos. E mas quando tem essa virada pro suspense na história, o filme abraça isso e vai fundo nisso. Ele me lembrou um registro próximo do que o Ari Aster faz hoje em dia, sabe? Aham. O que é completamente inesperado para um filme brasileiro de 2002, sabe? Eu realmente não estava, eu não estava contando com essa virada de chave na história. E foi muito interessante. E é muito legal o quanto que a gente estava falando num episódio anterior sobre a materialidade da composição e de efeitos práticos, efeitos visuais, e o quanto que o prático tem peso e tem uma tensão, sabe? Quando um cavalo entra dentro do sobrado deles, você sente o animal andando pelo espaço e meu Deus do céu, sabe? Eu tô ficando maluco, como assim? O que que tá acontecendo? Eu tô tendo um delírio aqui, sabe? As composições são muito incríveis e é, eu assisti o make-off muito encantado. Um off-topic aqui, a Ana Moraes era muito bonita. Eu acho ela muito bonita. É, mas eu tive um crush real nela, né? Nossa, ela é. Procura o making-off desse Vou filme. ver o make-off. Sério. E o protagonista, o Ari França, que faz o Durval, ele manda muito bem também, porque ele tem que transmitir essa sensação de ser um cara meio abobado, que é meio subserviente à mãe. Só que ao mesmo tempo, isso não pode. Ele tem que ter um lugar de passividade, mas ao mesmo tempo de tensão. E eu acho que ele lida com isso muito bem. Então, quando as coisas escalam e ele vai perdendo o controle da situação, você vê o desespero dele flagrante no rosto dele, sabe? Não só no rosto, como nas expressões, na forma dele se portar. Então, é um filme também que tá lidando com essa ideia da nostalgia, a nostalgia por um jeito diferente de viver, por uma época diferente, tanto nessa coisa da loja de LPs que seria ultrapassada,
O que é meio curioso parando Aham. pra pensar o quanto que os LPs voltaram a ser uma moda. É isso que eu pensei quando você comentou que os LPs eles estavam sendo substituídos pela fita e aos poucos pelo CD, eu pensei Uhum. nisso, pensei aquele momento estranho onde a coisa não é nem velha o suficiente pra ser vintage, mas também não é atual o suficiente pra É. ser comum. Ela fica Uhum. nesse lugar apenas do ultrapassado. É, nesse contexto ele é muito fruto de sua época mesmo. Mas eu acho que ele funciona muito bem pra ser um retrato dessa coisa do passado e dos personagens que têm uma espécie de cola que não im que impede que eles vivam pra além do que eles conhecem, sabe. Sim. Então esse apego pelo vinil ou essa relação com a mãe, e aí o quanto o filme tá lidando com esse tema da nostalgia e do apego nessas 2 vertentes, tanto no primeiro trecho, e aí é muito legal também o quanto esse primeiro trecho é povoado pela música, então tem música diegética tocando, porque o Durval sempre coloca algum disco pra tocar, então todos os momentos que ele tá na loja tem alguma música tocando. Aí tem menos música diegética na segunda metade, mas ainda tem momentos em que a família que se cria ali naquele espaço de poucos dias, eh se permite dançar junto, enfim, curtir o momento juntos, mas aí entra uma música trilha sonora composta pelo André Bujanra, que ele inclusive ele chegou a fazer teste pra ser o Durval, Ó, só que acabou não passando. O Ari tinha muito essa questão mesmo que a Moleste até fala, né, no making off, que todos os atores eles estavam muito pegando nessa ideia do roteiro de que o personagem tem essa passividade, uma coisa meio paradona e meio passivona. Mas o Ari, ele chegou com isso e ele trouxe atenção também, que é muito importante pra essa segunda metade da história. E aí isso ajudou a gente a construir o personagem pra lugares para além do que a gente imaginava. Então ele era o encaixe perfeito pro Dorval mesmo. E, cara, filme incrível. É um trabalho de cinematografia, de direção de arte, todo o espaço da casa. Você se sente dentro do espaço, tem uns detalhes de câmera, tem umas coisas, por exemplo, da criança andando de bicicleta dentro de casa e a câmera acompanhando a movimentação dela. Quando as coisas estão ficando muito absurdas, você vê as composições de quadro, então tem aquela coisa do recorte, que a Moonlight explora isso em vários outros filmes dela. sim. No Que Horas Ela Volta tem essa coisa do personagens estarem blocados por uma parede, então, a Val, né, a protagonista do Que Que Horas horas Ela ela volta? Volta, ela tá meio que separada do quadro, ela tá em primeiro plano, só que ela tá separada do resto da família por causa dessa parede. Então ela tem uma porta aqui, por exemplo, ela tá desse lado de cada porta E a família tá do e a outro. família tá do outro, exatamente. E aí esse filme também tem esse blocking, essa composição muito inteligente, muito esperta. Ana Moletti é uma baita diretora, uma Eu baita acho. roteirista também. E esse filme tem uma energia jovem, pulsante, é um filme tipicamente paulistano, é brasileiro até o talo, e é bonito, é poético, é bem atuado, é muito bem feito. Durval Discos, um filmaço. Eu tenho muita vontade de ver esse filme, eu acho que eu Eu tô me segurando pra sei não falar, né. bastante, assim, do que acontece, eu sou uma pessoa curiosa, então, assim, é aqueles filmes que todo mundo conhece, todo mundo já viu, e aí eu não vi, mas eu preciso saber, então eu procurei saber, e aí eu sei o que que é que você Aham. tá falando, mas eu não assisti ele ainda, e é um filme que eu tenho muita vontade, eu tenho certeza, Glauber, que quando eu assistir, eu darei 5 estrelas pra ele. Agora fala aí quanto que você deu pra esse filme que Eu você dei amou. eu dei 3 estrelas e um coração, quer dizer que eu gostei bastante. Eu dei 3 estrelas porque, eu acho que o roteiro tem umas conveniências, o que é normal. Eu acho que pra poucos dias as coisas acontecem de forma meio rápida. Tudo bem que tem uma direção que vai pro irrealista, então tudo tem uma coisa meio alucinatória, mas acho que o alucinatório já acontece quando a dinâmica entre os personagens já tá mais estabelecida. Então, quando eles se integram como uma espécie de família, é quando ele vai entrando mais nessa verve do suspense. Na primeira metade ele tá num registro muito mais próximo do De uma sátira, você acha? Pelo que eu vi sobre esse filme, que ele tem os personagens super caricatos, não, assim, não e fica acho que é nessa gracinha satírico. do não? Eu não acho que é satírico, eu acho que é Da talvez do típico que ele paulistano, mas ele assim? não tá tentando te fazer rir, sabe, não tá tentando criar comédia com isso, ele tá fazendo um registro meio
é de tipos, mas eu acho que ele não tá tentando escrachar isso, tentando fazer isso ser a piada, sabe. Uhum. Então, eu acho que é um registro mais próximo de uma coisa meio talvez, sei lá, seria uma coisa mais próximo do Ozu, sabe. Uhum. Então o espaço da casa e da loja interseccionando, então as forma como as pessoas se movimentam ali naquele espaço, o espaço ditando a forma como os personagens agem, então aquele espaço é o mundo daqueles personagens, sabe, eu acho que é um pouco isso. E Entendi, aí depois é que ele vai pra uma lógica mais de suspense. Então o espaço da casa se mantém, mas ele vira uma fonte de tensão, ao invés de uma fonte de exploração dos personagens. entendi. Então eu acho que é isso. Então, E aí, você estava mas explicando seu 3 é por causa disso. eu acho que ele tem umas conveniências de roteiro. E talvez eu não. Eu acho que quando é um filme que eu assisti pela primeira vez e eu tive um impacto inicial. Eu até tenho problema de avaliar, eu avalio por uma questão mais prática do que por gosto. Mas é só pra sinalizar pra mim mesmo que eu gostei disso, mas eu preciso rever pra manejar a minha avaliação, sabe? Entendi. É, porque você falou em um momento prévio, quando eu estava falando o negócio do Amarela, que eu dei 3,5, você ficou abismado como É, não, pode mas um é, filme é porque três. É porque então da primeira vez que eu assisti o Amarelo, eu já tinha definido que é um filme mais ou menos, sabe? não, então, mas o meu ponto é, que aí você falou assim: "Não, quando for minha vez eu vou explicar minhas notas". Explica. Não, então, é porque eu tenho isso também. Basicamente, o meu vai de 1 a 4 estrelas, porque o meu 5 eu dedico pra coisas que me. Além de serem filmes bons em termos práticos, em termos inegáveis, sabe? É um fato, o filme é bom. Aquilo me mexeu em mim e me transformou de alguma forma, sabe? São poucos filmes que conseguem fazer isso comigo, então. Pois é, eu até não me lembro de ter visto você dar 5 pra nada. Ultimamente, realmente, porque minha conta do Letterboxd é relativamente nova, porque eu mudei, enfim. Ah, você aumentou a sua nota do valor sentimental. É isso que eu tô falando, reavaliação. Verdade, 4,5. Tá bom, 4,5 tá bom. Faz sentido, pro tanto que você elogiou o filme, faz sentido 4,5. Porque você tipo assim, você rasgou o elogio do valor sentimental, eu pensei: "Nossa", eu abri 3,5, eu falei: "Gente". Mas é isso, acho que da primeira vez eu me sinto meio receoso de dar uma avaliação muito alta. E deixar o filme maturar na minha cabeça, dar uma avaliação média, deixar o filme maturar na minha cabeça e, não, realmente isso é bom mesmo, isso é muito bom. E aí, É. mudar minha nota depois. É, eu pensava coisa eu tive essa coisa, eu demorei pra querer baixar o Letterboxd, que eu me sentia pressionada, essa ideia do performar É, uma nota, então. e aí depois eu pensei o seguinte: "Quem que liga pro meu Letterboxd? Eu ligo, eu vou botar 4. Por quê? Porque eu gostei, é o meu registro de nota, se você não gostou, dê a sua nota menor, eu achei um filme ótimo". Então, é porque geralmente quando o não gostar, ele é mais efetivo, ele é mais fácil de perceber. Ah, eu não gostei por causa disso, disso, disso. Quando eu gostei, o que que foi aqui que chamou a atenção, sabe? O que que tem de diferente? Porque a gente que consome muito filme, o gostar, ele tem alguma magia ali. Ele tem. Apesar de eu gostar de tudo, eu concordo, O- quando eu gosto mesmo, eu fico: Tem uma "É, magia, então acho que a sim, gente tem que deixar aquilo maturar e crescer dentro da sim". gente. Então, eu sou o tipo de pessoa que realmente dou uma nota mais ou menos, que não é um grande reflexo da realidade no início, e depois eu vou e reavalio. Mas provavelmente minha nota do Valdir vai aumentar, até porque eu quero rever. E, enfim. Mas É. tá recomendadíssimo. É um dos melhores filmes que eu vi esse mês, pra além dos filmes do Oscar, né? É isso então, eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem todos os nossos gostares e desgostares do mês, Sim. assim. Esse episódio eu acho que ele tende a ficar maior, assim, nos próximos meses, que a gente vai Exatamente. estar desprendido do Oscar, então a gente vai conseguir assistir mais. Esse mês mesmo, olhando as datas no Letterboxd, eu vi que meu primeiro filme não Oscar, eu assisti dia 22. Então, assim, eu estava me recuperando da maratona Oscar ainda, então mas é isso, eu acho que a gente conseguiu fazer. Deixa aí nos Sim. comentários. E serve como um grande episódio de indicações E também. desindicações E também. desindicações, é isso. A gente assiste pra você não ter que assistir. É, deixa aí Ou nos talvez, comentários então. justamente, você sabe com o gosto de quem você se identifica ou não, aí você pensa, vou ver. Né. Às vezes, né, eu gosto de tudo, então assim, o Lá meu ela. gosto Exatamente. Não tem eu ia falar, por exemplo, a Laura não gostou desse filme, então acho que eu vou assistir.
É, mas a Laura gostou desse filme, a Laura gostou de todos os filmes, como sempre. Mas deixa aí nos comentários se você quer ver um outro quadro, o que que você achou desse filme, se você tem alguma recomendação ou desrecomendação pra gente. Algum Hum, filme que você quer que a gente analise, algum assunto pra gente ter uma ideia sobre ele, ou até uma ideia diferente aí, um quadro diferente pra gente fazer. exatamente, a gente é aberto também a criar quadros novos aqui no nosso programa. A gente é meio hiperativo e meio com hiperfoco, então a gente gosta Falar de filmes ah, pode ser de qualquer coisa. é, Dá o seu quadro aí que a gente vai fazer. e eu sou cria da TV aberta, eu gosto de brincar com formato, gente. Pra mim, assim, se pudesse, eu colocava até umas dançarinas aqui pra ficar mentira. É isso então. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, tchau.